olha onde nós estamos, gravando um Gente podcast. do céu. Eba! Eu tô aqui com o meu zagueirão Fabrício, que nunca leva a bola nas costas, e meu querido Caio, o nosso centroavante palestrino. Muito bem, Fabrício. Eu tô aqui de meio campista, camisa 8, em homenagem ao Dr. Sócrates. Vamos lá, Fabrício. Como você Olha, chega eu, dentro do desse... esporte, eu sou uma ponteira num time de vôlei feminino. Então, assim, me respeita. Tá, mas Não você me chega chame de felizinho. zagueiro. Tá, Tô vamos lá. chegando bem. Olá, queridos telespectadores. Estamos aqui, ouvintes, né? Então, talvez estejam vendo também, porque a gente também tem o vídeo do Spotify. Bom, enfim. Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esporte, algo que eu tenho muita familiaridade. A gente vai fazer, inclusive, uma relação de esporte com sociedade. Então vai ser muito interessante, eu vou contribuir demais. Caio, e você? Vamos lá, nosso centroavante. Eu já sou um esportista nato. Bom dia, lá. boa tarde, boa noite. Nosso tema hoje é esporte e cultura. E confesso que é um tema que eu sempre me considerei um esportista. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade física. E então, eu acho que vai ser bem legal. Ainda que, já começando a provocação, eu acabei refletindo, peraí, mas por que esporte é cultura? E essa pergunta que eu faço para o Ale Moreno. E aí, nosso técnico? E aí, Ale Moreno, por que esporte é cultura? É cultura ou é cultura? Não, é cultura. Ele tá fazendo uma afirmação. É tipo uma pergunta retórica. Porque esporte é cultura? É. Primeiro que eu acho que o esporte é cultura, na minha visão, porque ele explica, vamos pensar de Brasil, a sociedade brasileira. Em muitos aspectos. Eu fiquei aqui pensando em alguns lugares que eu acho que conversam com a sua... Vou falar de... Acho que pensar em pelo menos três momentos que... Vou falar do futebol, que é a praia que eu navego, assim, que eu não sou um mega especialista, mas sempre gostei de futebol, mesmo tendo duas pernas esquerdas e sendo destro. O Vasco da Gama foi o primeiro clube de elite do Brasil a ter um jogador negro em 1923. Olha só, então acho que isso já é entender o Brasil de 88, com o fim, com aspas, da escravidão, e 23 é um bom tempo aqui para ter o primeiro jogador pisando, porque o futebol era um esporte de elite, né? A Ponte já tinha tido um jogador em 1900, tinha sido um problema, a Ponte Preta, mas em 23 o Vasco fez uma briga na elite carioca que teria um jogador preto em campo jogando. E eu acho que isso é muito legal, porque o Vasco ainda é campeão aquele ano. Então acho que o Vasco rompeu uma barreira e explica para mim muitas coisas, de uma briga de operários que estavam em campo, representando uma mudança social e que queria incluir e que trazia uma potência nessa história, né? Então acho que esse é um lugar que dialoga cultura e esporte. Mas é romântico, esse lugar ficou lá atrás, né, Lê? Ficou para trás. Não, mas eu acho que é uma ruptura de um futebol branco e de elite para o ingresso da pessoa preta no futebol. Acho que essa é uma explicação, assim. Até ali era um esporte que só branco via, só branco podia jogar profissionalmente. O resto como não era tudo antigamente, né? Tudo era do branco. Tudo. Mas alguém tinha que romper, Todos os né? espaços. Então, eu acho que é um clube que se colocou no movimento de romper. Eu acho que não tem como falar de futebol e de cultura sem falar da democracia corintiana, e aqui, de verdade, sem clubismo, porque, mesmo eu sendo corintiano, eu tenho um baita orgulho de torcer para um time que tem a democracia corintiana na ditadura e representou um movimento do clube com caras incríveis que a gente não encontra hoje no futebol, né? Sócrates, Casagrande, Vladimir, e aí vai, uma série de pessoas que discutiam política e futebol e entendendo que era que tão bonito isso, né? Não era? o futebol possibilitaria a transformação da sociedade, né? O Sócrates subiu no palanque da Direta Já dizendo que se a lei... Como chama, meu Deus, a lei que das diretas? Alguém me lembra o nome do cara? Tô vendo ele falando. Eu era muito criança na época do Diretas Já. Não, a lei que foi votada que caiu, a lei das diretas, que não mas você vê com história, né? Com ser novo ou pequeno. Eu sei, tô zoando. Tem um meme sobre isso também.
sobre Eu Era Muito Novo. Alguém me ajuda nessa lei, Caio, pesquisa aí. Mas o Dante, era Dante? Bom, não importa. Alguém vai lembrar para mim. Que o Sócrates sobe no palanque das diretas, na Praça Emenda das Dante de Oliveira? A emenda Dante de Oliveira, se passar, eu vou ficar no Corinthians. Ele não iria embora para a Itália, né? E assim, essa conversa foi uma loucura, porque tipo, ele já tinha assinado para ir embora. E ele se comprometeu inteiro, de corpo e alma, e seus rendimentos, a abrir mão disso para ficar no Brasil, né? Então, acho que tem 2 lugares que eu queria falar do futebol, dessa história do Vasco e da democracia. Eu poderia falar da Copa de 70, com o que representou naquele governo militar, aquela história toda, é o outro lado da história, né? E aí vai com tantos outros movimentos. Para você, só assim, um parênteses, para você que é muito jovem, está aqui e não sabe o que foi o movimento Diretas Já, foi um movimento político de massa ocorrido no Brasil entre 1983 e 1984, que exigiu o retorno das eleições diretas para presidente da República após 2 décadas de ditadura militar. Então, dando aquela contextualização na criançada. E aí o estupim, né, foi a proposta da emenda à Constituição 5 de 83, conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Foi uma campanha que mobilizou milhões de brasileiros em grandes comícios históricos, em praças públicas de todo o país. E apesar da ampla participação popular, a emenda foi rejeitada pela Câmara dos Deputados em 25 de abril de 84, o que significa que sempre foram inimigos do povo, gente. A gente fica achando que é só hoje que eles são, mas sempre foram. Só como Contudo, registro, perdão, só como registro, eu estava na passeata das diretas já na 23 de maio. é isso, Nossa, que da Caio. Que hora. lindo isso. E E aí, eu lembro de contudo, onde eu assisti também a era um votação na bebê. Câmara dos Deputados, e eu lembro assistindo em 84, e eu tinha 11 anos, às vezes eu lembro que fiquei sozinho vendo, ninguém quis ver, e eu fiquei arrasado, assim, da história de não poder votar, né? E eu me apaixonei por Dr. Sócrates desde então, assim, eu sempre comprei uma camiseta número 8, eu sempre gostei do Sócrates, com uma referência que extrapola o futebol, o Corinthians, óbvio, não tem nada, é muito maior do que ele, é muito maior politicamente do que ele foi lá dentro do clube, né? Então, Sim. acho que nesse ponto, cultura e esporte conversa profundamente na minha visão. Assim, claro, tem mais 1000 esportes, 1000 coisas, mas vou ficar nesses 2 lugares. E você, Caio, você se perguntou para mim, você tem uma resposta para isso? Não, eu confesso que eu fui um pouco atrás, porque no momento em que, talvez de uma forma meio estreita, você vê o esporte como um exercício físico, algo mecânico, né, que você pratica naturalmente com um determinado objetivo ou baseado numa determinada motivação ou propósito, a questão é que ele está muito entrelaçado com o próprio tecido social. Quando a gente olha para a capoeira, por exemplo, que é um esporte, mas naturalmente se conecta fortemente com a própria cultura africana. Você tem o cricket inglês, você tem naturalmente esportes que eles estão relacionados com a própria identidade do país, né? Ou seja, isso faz parte naturalmente da cultura do povo, né? Cultura de massa, muitas vezes, e naturalmente isso acaba, eu acho que gerando aspectos de pertencimento, isso acaba naturalmente aspectos sociais, evidentemente. Então, eu acho que a gente olha para essa questão da cultura e transcende somente aquela ideia de que vamos cuidar sob uma perspectiva física, né? Esporte é educação, e esporte ensina disciplina, esporte ensina perseverança, e esporte ensina trabalho em equipe, resiliência. Caramba, o menino, quando a gente via cenas agora na Copa das crianças chorando porque o time perdeu, caramba, isso faz parte do desenvolvimento daquele indivíduo, né? Então, quando a gente começa a olhar o esporte de uma forma mais abrangente, não é apenas uma questão de, ok, preciso cuidar da minha saúde. Eu acho que existem aspectos muito mais abrangentes, né? Você foi falando dos esportes, eu lembrei do Invictus do Mandela, lá do rugby, né? Super, né? Que o Olha que Mandela exemplo legal, né? Um filme bem legal, né? Do Matt Damon, George nossa, Freeman. é maravilhoso, né? Que o Mandela ali, a retomada, quando ele volta, quando ele sai da prisão, vira presidente
e o que representou o rugby, o Invictus ali, porra, é maravilhoso. Não, Fala, fala. primeiro que história é real, né? Começa por aí. Sim. E aí, não, eu só ia complementar. O tema de liderança, né, Ale? Porque Uhum, o capitão era o Matt Damon, né? uhum. E como ele também teve que lidar com seus colegas, e os colegas naturalmente tendo a confiança necessária no seu capitão, enfim, é um filme bem legal, e a gente acho que pode, acho que vários exemplos, acho que o próprio cinema já utilizou muito esse tipo de pano de fundo, né, para essas histórias. Sabe que eu fui no Museu do Rugby na África do Sul e, tipo, é uma experiência muito legal ver essa história do esporte e, e tem a história do capitão, a roupa tá lá, tem essas coisas. É muito emocionante o Museu do Rugby quando você entra nessa área, assim, vendo de como aquele jogo, aquela Copa do Mundo do Rugby, que eu não entendo porra nenhuma de rugby, não sei a diferença, nem sei como joga lá, mudou, ajudou a criar o que o Mandela queria de uma união nacional e também de você realmente encontrar homens pretos e homens brancos cantando o mesmo hino, que era um novo hino, que demorou para ser aceito ali na África do Sul, né? Era um novo hino, um novo desenho de país que se apresentava, então é uma grande mudança, assim como, desculpa, o Fabrício vai falar daqui a pouco, como na Copa de 90, quando a Alemanha é campeã do mundo, que tinha um símbolo da queda do Muro de Berlim, né? Um ano antes, em 89. E que, tipo, a galera, eu torci, falei, pô, que legal, né? É um símbolo. E aí, talvez a FIFA tenha ajudado, mas eu não vou discutir aí. Mas de união nacional, de novo, de integração, né? Entre esse povo e o futebol ali representava essa grande soma, essa grande conquista. E Fabrício, falando, fala. peraí, Ah, eu já por vou passar, mas favor. aproveitando, O Fabrício podia sair do episódio hoje. Vai, vamos lá. não, já passo a palavra para o Fabrício, mas já que o Ale comentou sobre a Alemanha, a gente não pode esquecer nas Olimpíadas a vitória, a medalha de ouro de Jess Owens, né? Na frente de Nada. Hitler, né? Uau, né? Então, assim, realmente existem aí, evidentemente, conexões políticas super importantes. É ou não é, Fabrício? Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da corrida de drags da RuPaul. Ah, que bom que vocês não sabem nada sobre isso. Então, Ok, a corrida então, de por drags favor, da conta RuPaul. pra gente, Fabrício. Fala. Não, RuPaul's Drag Race é um reality show muito legal. Recomendo a quem gostar de programas de reality shows, que é muito bom mesmo. Tem muitas temporadas e tem temporadas espalhadas pelo mundo. Mas deixando de lado o que eu realmente entendo e tentando entrar no mundo de vocês, o máximo que eu posso dizer aqui é que eu sou um pouco nostálgico e talvez romântico, porque eu era bem pequeno nessa época das diretas já, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos de idade, mas eu lembro desse movimento acontecendo, lembro de alguma coisa na televisão mostrando as pessoas com os cartazes, depois estudei história, né, e durante o tempo, apesar dos meus professores de história serem péssimos no interior, Tava aí, ó. é, é, os livros de história, né, eles mostravam esse movimento das diretas já, então eu acabei tendo contato com isso. Mas olhando, por exemplo, para o futebol, que eu acho que foi que a Lei começou a falar um pouco dele, né, e trouxe vários aspectos super interessantes sobre o futebol, o Sócrates, né, o Corinthians. É, eu fico nostálgico e romântico porque eu sinto que o futebol ele deixou de ser um esporte da cultura popular e virou um produto empresarial com o tempo, sabe? Então, eu vejo muita gente reclamando, ai, que o futebol de hoje não tem mais a mesma mágica, não tem mais o mesmo encanto, não é mais como, não é mesmo, gente, como antigamente. Virou uma grande indústria do futebol. Não é mais o futebol arte, não é mais, né? Esse lugar morreu, morreu. Uhum, É aquilo concordo. que você falou, a gente vai ficar agarrado às 5 estrelas do pentacampeonato do Brasil? Provavelmente, porque hoje em dia o nosso time
Assim, gente, é uma visão de um homem gay que não acompanha esportes, mas que acompanha política, então é uma visão meio politizada dessa conversa, porque eu não vou saber falar muito de esporte mesmo. Mas a impressão que eu tenho olhando de fora desse universo que vocês dois frequentam bastante, é que as coisas elas foram tão transformadas em mercadoria que os próprios jogadores não estão mais preocupados com o coletivo ali. É muito individualizado. E a gente Uhum. falou no último programa sobre bet, cada um é de uma casa de apostas, gente. Então, assim, não é que a seleção é patrocinada por uma bet específica, entendeu? Então, cada Uhum. um tá ali atrás dos seus interesses, seja eu ir Uhum. bem ou ir mal, porque o meu contrato provavelmente deve ter alguma cláusula que diz que eu vou ganhar mais ou menos dependendo do resultado do jogo. Uhum. Sabe? Então, assim, eu não sei. Eu olho hoje para esse lugar de esporte e cultura, especialmente quando a gente fala de futebol, com muita tristeza, assim, porque eu acho Mas eu acho que que. você tem total razão, Fabrício. Total razão, total. Ah, quer falar? Depois eu vou falar também. Vou deixar o Caio. Vai. Eu falo depois. Permita-me discordar de vocês dois. Vai lá, Olha. Caião. Eu acho que o que essa Copa nos mostrou é que, ainda que, naturalmente, essa indústria, e naturalmente estamos falando de um mercado global de bilhões de dólares, e claro, esse profissionalismo e essa transformação em um produto naturalmente mercadológico, enfim, isso, claro, é um fato, mas eu acho que vários jogos dessa Copa nos mostraram um espírito coletivo, de trabalho em equipe, onde a gente percebia que Cabo Verde. Cabo Verde, não, mas vamos lá. A própria Argentina, isso até pode doer um pouquinho para nós brasileiros com a questão da rivalidade. Pô, mas assim, eu tenho que reconhecer. Ok, teve a expulsão, a suposta jogada de expulsão. A gente pode começar aqui a falar sobre teorias de conspiração e o FBI investigando a AFA e essa história. E ok, eu concordo com o Fabrício, eu não ponho a minha mão no fogo, isso pode estar acontecendo, mas dentro das quatro linhas, falando do futebol especificamente, pô, eu acho que a gente está vendo vários jogos onde a gente até pode resgatar um pouco esse sentimento saudosista na época de Pelé, década de 70. Claro, o esporte mudou. E é muito legal você ver o ritmo frenético, a intensidade de jogos que a gente teve a oportunidade de ver durante a Copa, de excelente nível, qualidade, e mesmo quando a gente fala sobre a Champions, as ligas europeias. Sim, o esporte mudou, o futebol mudou. Eu acredito que podemos até começar a discutir se para pior ou para melhor, mas não sei, talvez me incomoda um pouquinho essa visão saudosista, porque a gente estaria, o quê? Querendo voltar para como o esporte era jogado, o amor à camisa. Ok, concordo. Evidentemente são profissionais, evidentemente estão ali ganhando dinheiro, mas Mas acho que a não é gente um não amor à pode camisa, generalizar, e, né? né? Então, mas Caio, assim, eu queria só, quando eu falo de voltar, é que não fosse tão mercantilizado, sabe? Isso, Assim, não. mas É. o fato de transformar em um produto empresarial trouxe mais patrocínio, condições de treinamento melhores, não sei o quê. Eu concordo, realmente. Né? Mas assim, é uma tecnologia que ela foi acontecendo também, né? Assim, a medicina foi melhorando, a medicina do esporte, inclusive, foi acontecendo. Acho que talvez a gente não chegasse aonde a gente está hoje, porque a impressão que eu tenho de novo de fora é que existe recurso ilimitado dentro desse lugar do futebol, sabe? Mas talvez não fosse ilimitado, mas acho que talvez a gente visse mais jogo e menos isso que a gente está vendo. E aí eu Ok. acho legal o exemplo do Cabo Verde, que o Cabo Verde é uma seleção, né, que em teoria não é milionária, né, igual a gente vê as equipes da Europa, né? A gente está falando da primeira Copa do Mundo, se eu não me engano, de Cabo Verde, né? Estou falando de novo da Sim, pessoa que não sim. acompanha esporte, mas que ouviu algumas coisas aí, né? Leu algumas Hum. coisas. E assim, eu cheguei a assistir o jogo deles, eu fiquei chocado com a garra de cada jogador
do início até o último segundo do jogo, assim, com uma gana de precisamos vencer, com um futebol super bonito, rápido, assim, eu fiquei impressionado, de verdade, assim, e aí me fez lembrar muito do Brasil de antigamente, sabe, o jogo deles, assim. Tanto que uma das minhas falas assistindo o jogo foi, nossa, eu queria muito que o Brasil voltasse a jogar desse jeito, porque eu reconheci de alguma forma aquele Brasil quando jogava futebol, sabe? Sei lá, não precisa ir tão longe, mas sei lá, Romário, Ronaldo, sabe? 2006 até dá para ir. Eu fiquei pensando em algumas coisas que eu acho que não sei, não acho que é saudosismo, mas é refletir sobre cultura e futebol. Acho que o futebol brasileiro, obviamente o argentino é raçudo, os africanos são incríveis. Acho que tem umas coisas que eu vejo falando que esse lugar de Cabo Verde, outros países Nossa, africanos são gostoso de ver. Mas eu queria falar do Brasil. Eu acho que a gente perdeu algumas coisas ao longo do tempo. Uma coisa que a gente perdeu, eu acho que foi o samba. O samba era um componente importante no futebol brasileiro. Você lembra 82, o Júnior, a galera tocando tamborim dentro do busão. Em 2002, o Ronaldinho Gaúcho puxava o samba no ônibus. Os caras iam junto tocando e cantando junto, igual a seleção africana entra no estádio cantando. Hoje, todo mundo está com seu fone de ouvido, com a sua pochete de uma marca gringa, da Gucci, sabe como marca que é aquela, e ninguém se fala. Você vê aquele ônibus em silêncio, tá todo mundo no seu mundo. Eu acho que para mim isso é um lugar de desconexão. Então, com a cultura local mesmo. Quem tem um tamborim, um surdo, um negócio, vão tocar e vão cantar. Eu acho que isso faz parte da cultura brasileira. Mas como essa galera vai muito cedo embora daqui, e isso é uma mudança que rolou na lei do passe, a molecada vai embora daqui com 18 anos de idade, mas já está vendida, tipo o Hendrick e o Estevão do Palmeiras estavam vendidos já com 16 anos de idade, 17, estavam vendidos, estavam esperando ir embora para um Real Madrid ganhar dinheiro que eles nunca imaginaram em 5 gerações ganhar. Eu acho que não deu, nem criou essa conexão. Outro lugar que eu acho que a gente perdeu é quando o Maracanã acaba com a geral. A geral é um centavo cara que pagava R$ 1 no ingresso e sim. tava lá. Ou o Pacaembu deixou de existir. Era mais democrático, né? O Pacaembu deixou de existir em São Paulo aqui. O Corinthians jogava no Pacaembu. Eu fui no Pacaembu milhares de vezes ver jogo. Com meu pai, com meu tio, com meu primo, milhares de vezes. Eu fui na Arena do Corinthians 5 vezes. Não chama mais Pacaembu, chama Arena. Aí é caro o ingresso, é para poucos o ingresso, tem que fazer 1000 coisas. Eu sei que virou um produto de elite, mas para mim isso distancia. Distancia. Sim. E outra coisa que eu anotei aqui nas falas de vocês, que você falava, acho que o Brasil perdeu uma coisa que tinha no futebol, que é a várzea. Tinha um futebol de várzea no Brasil. Jogava naqueles terrões. Isso é romântico da minha fala, eu acho. Mas é onde se revelavam jogadores da natureza, da habilidade daquele cara. Hoje é uma peneira sem fim, aí o cara tá avaliando se a estrutura óssea do cara, cai em 1000 outros tipos de coisas que às vezes craque tá morrendo no caminho porque ele não atende pré-requisitos europeus e não mais brasileiros. Então, sem dúvida, para mim, é um produto cultural, é um produto que as pessoas consomem, que gera muita grana. Aí o Fabrício falou, pô, o Brasil é patrocínio dos jogadores. Tem patrocínio da Nike, tem patrocínio da Adidas, tem patrocínio da Puma. Aí o jogador não pode usar uma camiseta, uma chuteira ABC, porque tem o patrocínio por trás. É uma confusão desgraçada para alinhar esses contratos desses caras todos. É muito dinheiro envolvido. Acho que esse caminho não volta mais. Mas o que eu acho que dá para resgatar no Brasil assim, que música a gente ouve junto? Quando o Brasil perde para a Noruega, os caras, um jogador voltou para o Brasil. Porra, se eu cruzar com meia dúzia de jogadores na rua, não sei quem é. Acho que vocês também não sabem quem são. Então, para mim, Eu perde a muito menos. identidade cultural do país. Acho que identidade, que país é esse? O cara de Cabo Verde, o cara de Gana, eles até muito jogam fora, jogam na Europa. Mas, tipo, tem uma conexão de um lugar que é saudosíssimo. Quando eu vejo, pô, eu queria ser esse cara que entra cantando no estádio. Não um cara que chega de fone de ouvido no estádio. A gente não vê uma festa no vestiário dos jogadores brasileiros dançando e cantando.
Eles ficam tudo sentado, com os fonezinhos. Para mim, isso é distanciamento. E quando o time tá distante, tá meio dormindo nas glórias das 5 estrelas, estamos fodidos. Então, mas ao mesmo tempo se afastando da tradição, né? Da tradição. Então, qual a cultura nossa? É jogar como brasileiro. E quando a gente quer ter o Ancelotti como técnico, a gente quer jogar como Nossa, isso pra europeu, mim, eu a gente juro. quer jogar como europeu, a gente. E o Guardiola, que tem um livro lindo, fala assim: o que inspirou ele, o que inspira ele no futebol foi o Brasil de 82, esses caras que jogavam bola por música. Mas quando o Brasil perde a Copa de 82, para mim tem uma ruptura no futebol. A gente tá falando, tô ficando bem no futebol, que é a praia aqui. Qual a ruptura? O Brasil jogar por música lá. Mas jogar por música não dá título. Foi isso que aconteceu ali. Então, esqueça dessa música e vamos jogar como os caras jogam para a gente tentar ganhar alguma coisa. Acho que 94 foi um time ultra burocrático, chato, aquele time de 94, chatérrimo, não tem memória afetiva nenhuma. 2002 já tinha o Ronaldinho, tinha a música, Ronaldo, tinha um monte de coisa ali que rolava. Mas não dá para mim, não dá nem para comparar com 82, né, que foi campeão, mas não dá nem para comparar. Então acho que tem essas rupturas. E aí, como povo, assim, eu também acho que as pessoas começam a perder identidade. Eu tenho filhos, adolescentes, que, tipo, zero conexão com a seleção brasileira. Zero. Zero ter. Alguém aqui, o cara tá vendo. Você para, cara, eu vou parar aqui para ver um amistoso da seleção. Para Não. ver. Eu lembro da seleção só quando é Copa. E olhe lá. Eu acho que, inegavelmente, o futebol, ele ficou elitizado, justamente porque acabou virando um grande business. Então, concordo plenamente com a história da geral, essa história de você querer ir torcer para o seu time no estádio virou um programa que, para muitos, é naturalmente, enfim, já impraticável pelo preço dos Inviável, é. ingressos. Então, quanto a isso, eu acho que sim, é um aspecto que a gente gostaria muito que aquilo que, quando nós crescemos e a gente vivenciou, voltasse. E quando a gente fala sobre essa questão do amor à camisa, eu acredito que o que acontece com o Brasil é um sinal de uma deteriorização do próprio país que a gente vem Claro, vem, claro, né, lidando com tudo isso. ah, de uma certa forma, a gente não poderia imaginar que a propaganda do Gerson, né, que a, lei de Gé, viraria uma lei. a lei de Gerson viraria algo, né, que de uma certa forma corroesse o país. Isso porque ele foi campeão em 70, né? Mas a ideia é justamente essa, né? E eu concordo. Não, existe um desapego, né, um distanciamento, como foi colocado, porque a gente percebe que aqui a gente não enxerga o que, por exemplo, a gente vê nos jogadores argentinos, onde eles acabaram, enfim, foram campeões, né? E, caramba, ver o Messi jogar é um deleite para os olhos, e ele parece que tem, enfim, está começando a carreira quando ele tem 39 anos, e é uma lição, naturalmente, para todos, na medida em que coração está na chuteira, que naturalmente ali eles estão entregando sangue. Eu acho que é inquestionável que existe ali amor à camisa, e isso, sem dúvida nenhuma, é penoso para nós, que a gente evidentemente percebe que nada disso existe mais, né? Então, os nossos jogadores deixaram de ser esportistas e viraram celebridades, né? A Super. gente pode, naturalmente, falar de um monte de coisa. Eu não gosto muito do Cristiano Ronaldo, mas não existe um esportista mais profissional que esse cara. Talvez eu colocaria assim num nível de Novak Djokovic do tênis, que também é um cara longevo e realmente ele deixa todo mundo boquiaberto, porque continua jogando um tênis de alto nível, mas caramba, né? Então a gente olha isso Viu que o que eu acho que passo, Alexandre, quando vocês falam de futebol? É isso aí, ó. Não entendo nada. Não, mas eu entendo o Djokovic, eu sei que ele tá Não falando. é aí, viu? possível, gente. Claro Nossa, que eu sei. então, gente, obrigado. Continue o episódio. Eu realmente Então, estou à deriva. vou fazer uma recomendação para o Fabrício, não apenas para o Fabrício, para Para nossa todos. vasta audiência e público. Mas é Netflix. um nicho, né? Que é o nicho que não gosta de esportes. Não, ouve aí, se não sai Não, recomendação, fala aí. Fala. talvez, não volta, não gosta de esportes. Eu acho que tem que ter ali.
Talvez se não gosta de esportes vai ficar difícil. De qualquer modo. Não gosta é muito forte. Não gosta fica é muito aqui forte. a recomendação. Entrou um documentário Navratilova e Chris Evert, dando um pouco de contexto. Eu acho que na década de 80 eram as duas principais jogadoras de tênis. E ali uma rivalidade, né, gigantesca. Martina Navratilova, Tilova, né? exatamente, uma tcheca Tem e que a Chris botar na Evert descrição, americana. bota na descrição, que senão os nossos queridos E ouvintes, assim assim, como eu, não vão ter ideia. era uma outra época, evidentemente, era um outro esporte, era um outro tênis, Claro. mas ali eu acho que a essência dessa questão de como o esporte fascina, de como o esporte junta, de como o esporte faz a gente sentir coisas e, de uma certa forma, nos inspirar, eu acho que está assim, muito legal. Como o exemplo do filme que o Ale trouxe, do Invictus, existem vários, né, vários exemplos Muito. onde a gente percebe em que ali evidentemente existe coração, existe sentimento, existe humanidade, né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Acho que a chance de a gente ficar ali agarrado nas 5 estrelas daqui a 100 anos é muito grande, porque infelizmente a gente evidentemente perdeu aí em algum momento algo e a gente está vendo naturalmente a história passar e a gente, claro, né? Eu fico aqui num sentimento meio ambíguo, porque a gente está gravando 2 dias antes da final da Copa do Mundo, e muito embora eu disse que eu não ia torcer para a Argentina, porque eu já torci para o Messi na Copa passada, mas eu tenho que reconhecer, caramba, né? É quase como não digo um saudosismo, mas, meu, a alegria de você ver um jogo de futebol de altíssimo nível. Os caras estão jogando muito. E vai ser bem legal ver esse Mas confronto. os juízes têm ajudado bastante a Argentina. Ah, posso Não ser dá para sincero, negar Fabrício? isso. Posso ser Ai, sincero? ai, 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 Pode. ai. Eu entendo que o peso do Messi, né, que naturalmente, chegando quase ali no Olimpo, né, inquestionavelmente, um dos maiores jogadores da história, eu tenho que reconhecer que não deve ser fácil para um juiz, alguma coisa assim, e eu concordo que aquele lance merecia expulsão, mas dizer que a Argentina chegou na final por causa disso, eu Mas acho eu que não tô falando só desse lance, Caio. não, mas Não os tô falando outros só desse também. lance. De Assim, Sim, Reguilho. houveram, na minha opinião, de leigo de futebol, olhando de fora, cagando porque o Messi representa, porque para mim ele não representa nada, os juízes foram parciais, na minha visão, tá? Mas tá tudo tá. bem. Se não precisa concordar, a gente concorda em discordar, tá tudo Não, certo. não, não. Eu acho que eu venho, por exemplo, hoje mesmo no Insta, mais um post dos lances e a teoria de conspiração e a questão da Inglaterra. Estão batendo muito nessa tecla da questão da Inglaterra. E eu tenho que reconhecer, a Argentina. E o futebol americano, se a gente analisa o jogo do Paraguai, por exemplo, isso é muito característico do futebol sul-americano, onde um clima, a própria Libertadores, eles acabam flertando muito com os limites, né, do que é permitido e até onde o cara deveria estar recebendo o cartão amarelo, o cartão vermelho. Eu concordo, eu concordo. Mas eu ainda, de uma certa forma, acho que o que me chama mais atenção é que, e com uma ponta de ciúmes, inveja, nostalgia, saudosismo, meu, os caras estão jogando futebol que a gente É, adoraria ver que a nossa seleção estivesse. Como um coração na ponta da chuteira, os caras ali fazendo coisas inimagináveis, virando o jogo, se abraçando no final. Meu, ali a gente percebe que os caras estão afins de ser campeões mais uma vez. sim, eu concordo com tudo isso, mas são argentinos, então não torcerei por eles. E pode ser algum, se jogasse Argentina e Palmeiras, era capaz de eu torcer pelo empate. Eu até notei aqui, eu fiz aqui, eu ia fazer uma observação. Na verdade, não era uma observação, era uma reclamação. Ai, meu Deus. Chamem a ouvidoria, Sim, ou diga. ouvidoria. Não sei se tem um VAR aqui no Vá, nosso podcast. A fala aí. palavra Corinthians foi muito mencionada nesse episódio, Em inglesa, palavra inglesa. ok? Então, não acho isso legal. Bom, fazer o quê? Com um time que não se aliou ao fascismo, é assim que acontece. Já o seu, palestra, teve que mudar de nome, tinha uma relação com Mussolini, mas vou deixar isso para lá. Muito bem.
Você falou do futebol e eu fiquei lembrando também do atleta profissional que você traz, dos celebridades, né? Porque esse lance do Neymar, que é a maior referência dessa história, de virar um não atleta em campo, né? Ex-atleta em atividade em campo. E aí, tipo, quando eu menino ou menina vendo esse atleta que não é atleta jogando e acho que ele é minha referência, a gente tá correndo um grande risco, assim, pô, é só andar de lado, tocar umas bolinhas ali. E quando ele foi campeão das Olimpíadas, para mim tem um lugar que é pior. Ele meteu uma faixa Jesus na cabeça. Aí é de lascar o cano, né? Porque quem conhece um pouquinho do Neymar, se aquela faixa Jesus não quer dizer absolutamente nada para esse Gente, no mundo onde o Trump ganhou o Nobel da Paz da FIFA, você espera o que é quê? uma faixa Jesus. Entendeu? Assim, Bem lembrado, acabou o mundo Fabrício. em 2012, a gente não sabe, mas a gente morreu todo mundo. Muito Olha, bem. 1-0 pro Fabrício. Eu tenho que reconhecer. 1-0 pro Fabrício. Isso porque ele não entende nada de futebol, hein? Mas não entendo, gente, mas eu leio notícias. Mas quando você se posicionou muito bem, Fabrício, quero dizer isso, que tudo que você falou foi muito válido, Espero que sim. Não me cancelem a audiência, por favor. Especialmente porque eu disse que o Messi eu cago para ele. Eu acho que reduzir a Argentina chegar na final ao número de faltas e cartões que ela não levou é muito pouco, porque de fato os caras são raçudo, mas eu não torcerei para eles jamais, porque são argentinos. Eu não estou reduzindo, veja, eu não estou reduzindo a chegada deles à final. Não estou reduzindo a chegada deles à final. Não estou. Eu estou dizendo que eles tiveram uma ajuda. Porque, assim, muitos jogadores poderiam ter sido expulsos se os juízes fossem mais rigorosos, porque eles estavam muito truculentos em quase todos os jogos que eles tiveram. Eles metiam paulada nas pessoas e não eram em nenhum momento punidos. É isso só. E o fofo do Messi não podia olhar para ele que era falta. Ô, Fabrício, qual o jogador mais bonito da Copa? Não sei, talvez, não sei, gente. Eu tô tentando pensar num nome aqui. O Jude Bellingham, gato, hein? Jude Bellingham. Eu vou pesquisar depois e te falo no próximo episódio se eu achei ele gato ou não. Mas Gato. Messi não, né? Nossa, claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Cristiano Ronaldo. Não! Nossa, Neymar. Você vai me fazer vomitar no final do episódio, é isso? Alisson. Quem é? Ai, o Alisson, ele é bonitinho, mas é ordinário. Nossa Senhora. Tá bom. Então, depois dessa lista de jogadores não aprovados por Fabrício, para mim o mais bonito da Copa é o Jude Bellingham. Além de tudo, ver a galera cantando Hey Jude é muito legal, muito da hora. E aí é cultura de novo, cantando Beatles, vendo a galera da Inglaterra celebrando, porra da hora. Muito bem, meus Beatles amados. Como você, Fabrício, sai dessa prosa? Que beijinho você quer dedicar hoje? Fala para mim. Ai, olha, eu acho que esse episódio vai pro ar perto do Dia dos Pais. E a gente tá falando de futebol bastante nesse episódio. Em agosto? É verdade. Eu acho que sim. Pode ser. Talvez. Enfim, um beijo pro meu pai, que nunca vai ouvir esse episódio, mas oi, pai, eu amo você. Beijo, feliz Dia dos Pais. Manda pra ele, fala que tem homenagem no Jamais vai ouvir isso, assim. Ele gosta de futebol? Ele não tem nem Spotify. Tem YouTube? Ele não sabe o que é YouTube ainda. Ele não descobriu o YouTube. Nossa Senhora. Ele só conhece o Facebook e o Instagram. E o Orkut. Caio, e você? Eu não vou de beijo, eu acho que eu vou com um desejo. Olha. Achei romântico, poético. Não é bem essa linha de desejos, mas como a gente está falando muito da Copa e a gente tem algumas reportagens que foram bem legais e a gente vendo aquela estrutura, né, onde, por exemplo, uma universidade, e não era nem Ivy League, mas uma universidade, tinha 2 campos de futebol com uma estrutura assim absurda para a prática de esportes, né? E a gente percebe que
como o esporte acaba sendo incentivado, e isso naturalmente exige estruturação, enfim, vários países, principalmente os países do primeiro mundo, pô, eu gostaria muito que o nosso país olhasse um pouquinho mais sobre a importância do esporte como um todo, não só do futebol. A gente sabe que ele é um instrumento de inclusão social, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Ou seja, tanta coisa poderia ser feita. E, recuso a aceitar essa história de que, não tem dinheiro. Claro que tem dinheiro, ele é só mal gasto, né? Como tudo praticamente nesse país. Então a gente olha um potencial, né? Ou seja, caramba, putz, que coisa, né? Então, ao mesmo tempo que eu entendo como o esporte pode ser transformador, não do ponto de vista apenas individual, mas acho que da própria sociedade, né? Como ele pode ajudar numa transformação, enfim, saudável, evidentemente. Ao mesmo tempo fica aqui um desejo de que a gente possa olhar para o nosso país e ele comece a enxergar, eu acho que com mais carinho, a importância do esporte para o futuro. Fica o recado de Caio para André Fufuca, nosso ministro do esporte. Exatamente. Eu acho muito bom o que você está falando, os esportes olímpicos, né? A gente só lembra de esporte olímpico na Olimpíada e ainda fica puto achando que a gente entende de badminton. Não tem incentivo nenhum aquele cara, e o cara sabe Deus como ele consegue chegar lá e fica em número. Aí ele perde a medalha e fica, como assim, filha da mãe? Ninguém sabe como o cara ralou, né? Exatamente. E também o esporte que faz um trabalho de inclusão, né? Judô é um trabalho incrível, assim. E a gente acabou não falando, Ale, das instituições, né? O gol de letra do Raí, do Leonardo. Acho que tem acho que o Flávio Canto, você falou em judô, ele também tem uma instituição, assim, várias coisas que estão relacionadas justamente com um papel tão importante para uma sociedade, né? Muito atleta saiu lá do Flávio Canto para ser atleta olímpico, ganhou até medalha olímpica e tudo mais. Uma prova do envolvimento de Caio nesse episódio é que ele agora fez igual a Ale costuma fazer. Ele fez o final do episódio virar uma fênix, e aí ele falou várias coisas, e agora nós estamos terminando pela segunda vez o nosso episódio, e pelo jeito sou eu que vou ter que terminar, porque temos dois apaixonados pelo esporte aqui, que ficariam falando para sempre. Ale Moreno, dê a sua despedida antes da gente ir embora. Tchau. Só isso não, Ale, não exagera. Adeus a todos, eu adorei estar aqui discutindo, conversar com o Fabrício sobre futebol, foi impressionante. Exímios, me senti na Rua Javari, no entendedor. Eu era um cara que ia na Rua Javari ver jogo do Juventus, eu era essa pessoa que é maravilhoso. Eu quero agradecer ao meu pai que me apresentou e ao meu tio Onésimo, que não está mais entre nós, mas que me apresentaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bem, senhoras e senhores, e assim terminamos mais um episódio de Três Horizontes. Agradecemos vossa audiência e lhe rogamos que nos curtam nas redes sociais, compartilhem esse episódio com seus coleguinhas se vocês gostarem, ou que mais, Alexandre? Acho que é isso, né? YouTube, Spotify. YouTube, Spotify, eu não sei fazer esse final direito ainda, mas você entendeu, né? Você escuta sempre. Vai seguindo, se inscreve, manda pix, é isso, gente, beijo. Tchau! É gol! Ai, meu Deus, vai, Pedro. Adeus!